Paz e bem, Namastê! Sou Paulo da Costa Paiva, o idealizador do blog Cristo está dentro de nós. O tema de hoje foi uma postagem que tem como título Rei Mendigo, foi do dia 18 de maio desse ano e tem como tema específico o orgulho. Um texto que eu desenvolvi a partir da leitura de vida nos contratempos da convivência. Então eu começo dizendo que não é difícil falar sobre o orgulho. O difícil é reconhecê-lo em nós mesmos. O ser humano, desde criança, é bombardeado em todas as direções por antigas falácias e tradições retrógradas e novidades midiáticas que o tornam o ser humano cada vez mais vazio de si e lotado ao ponto de estourar de tanta fugacidade e efemeridade, onde a vaidade e o orgulho se arrasta e com isso trazendo grandes consequências para sua própria redenção ou perdição. Existem diversas formas de manifestar esse orgulho, desde as mais simples e as mais complexas, desde uma chateação ou algo mais bárbaro, como a extinção de uma etnia. Tudo isso é causado pelo orgulho, motivado pela vaidade. Isso tudo depende exclusivamente do próprio ser humano. Até que ponto vai as consequências? Até que ponto vai a nossa maturidade como ser humano? Porque o ser humano em si, ele tem que se trabalhar no seu interior, reconhecendo suas misérias e suas potencialidades. Mas não é perguntando a alguém próximo a você, a sua esposa, a seu pai, a seu irmão, que vão dizer quem é você. Que somente você é que sabe quem é você. Isso quando você procura. Quantos casais que viveram 30, 40, 50 anos dizem: puxa, agora que eu estou vendo verdadeiramente quem tu és. Ou se dizia: eu não estou te reconhecendo. Porque às vezes nem nós mesmos nos conhecemos. Somos capazes de fazer coisas monstruosas ou divinas. O homem, ele não é um simples animal racional. Dentro dessa racionalidade, existe a alma, existe um espírito. E podemos chamar isso de consciência. Porque não existe nada científico que possa provar ainda a existência do espírito. Vamos chamar isso de consciência. Mas como é que está a sua consciência? Você já buscou se autoconhecer? Ir ao deserto interior? Caminhar naquela aridez, naquela solidão, naquela escuridão do seu vazio interior? Para muitas pessoas até o silêncio físico é insuportável. Imagine o silêncio da alma. Quantas pessoas fogem de si mesmo porque tem medo de reconhecer as suas misérias. Mas por trás dessa miséria existe uma divindade, uma potencialidade dentro do ser humano. Mas para isso ele tem que caminhar. Mas muitos fogem. Preferem viver no superficial, na aparência, na fachada, que o torna cada vez mais infeliz por ser vazio.
por não buscar o essencial, o existencial em sua vida. Não adianta você passar 30 anos, 50 anos dentro de uma igreja, levantando os braços ou se ajoelhando, recebendo a bênção do padre ou do pastor, na missa ou no culto, ou no terreiro, ou no centro espírita. Se você não tiver uma reforma interior, conhecer-se verdadeiramente, descobrir o divino que se faz presente em você, porque você é templo do Senhor. Somos morada. Se o Espírito se faz presente aqui, Cristo se faz presente, Deus se faz presente. Se você se diz cristão, você é um novo Cristo. Você é capaz de fazer o que Cristo fez. Não adianta você procurar divindade lá fora, se a real divindade, aquela que não te escraviza e nem te explora, se faz presente em si. Então, quando você é ignorante na sua própria existência, você é arrastado pela vaidade, pelo orgulho. Então, busquemos o deserto interior. Reconhecer que somos orgulhosos, que somos odiosos, preguiçosos, invejosos. Pois reconhecendo já é um primeiro passo para se superar. A vida toda vai ser de reforma. Não vai chegar um dia que você se tornou um santo. Pim! E vai aparecer aquela coisinha na sua cabeça. E vai vir uma luz aqui iluminar. Te caminhando, te acompanhando, passo a passo. A nossa vida toda vai ser de miséria. A gente, nesse combate, se superando cada vez mais nas nossas limitações. Uma reforma, ela não é feita em um dia ou 2 dias. Uma reforma, ela é demorada, porque primeiro você tem que identificar onde é que estão as falhas, para depois começar tijolo por tijolo, a massa, depois o reboco. Você tem que trabalhar o alicerce. É um trabalho processual. O ser humano tem que se reformar. O nosso corpo físico é um animal onde a gente tem que saber domar, não com chicote, com violência, mas com conquista. Qual é o animal que quer ser conquistado, sendo respeitado através da violência? Nenhum. Se eles pudessem falar, eles diziam: rapaz, não precisa de chicote não. Me conquiste. Me dê alimento, me dê condições, não me humilhe. Assim também é o corpo humano, o homem em si. A gente tem que conhecer as nossas carências, as nossas limitações, para saber domar o homem animal. Para isso você tem que ter intimidade, deixar manifestar em você o seu espírito através da alma. Mas isso tudo só é possível através do autoconhecimento. O orgulho que nos acompanha desde criança revela que nunca estamos satisfeitos com nossa situação no mundo, tanto externa como interna. Para sentir melhor, ele se sente necessário se sentir superior ao outro. E jamais podemos esquecer que o outro é nosso irmão. Quando eu falo do orgulho, é uma das grandes mazelas da humanidade, porque isso desde o primórdio, sempre existiu aqueles que achavam-se melhor do que os outros. Sempre existiu a divisão social entre ricos e pobres. Sempre existiu divisão de etnias, de raças, onde um branco ocidental sempre se achou melhor com aquele papo de ariano, de raça ariana, se achou melhor do que o outro. Quantas pessoas foram dizimadas com a Segunda Guerra Mundial? E outros genocídios aconteceram. E tudo causado por um orgulho de se achar superior. E o excluído sempre sendo explorado, humilhado, assassinado. Os negros, os índios, os aborígenes, os excluídos da sociedade ainda são vítimas do orgulho daqueles que se acham superior. Mas nós podemos fazer diferente. Podemos ver os nossos irmãos, apesar de toda a diversidade, como irmãos,
vê o semelhante como irmão, vê a natureza como mãe, vê as criaturas como nosso irmão menor. Todos precisam de respeito, todos precisam de amor. Se eu quero respeito, se eu quero amor, eu também tenho que dar. Eu não sou melhor do que eles só para receber. Eu tenho minha responsabilidade também de dar o meu melhor. O planeta é uma grande família e devemos fazer a nossa parte, contribuindo com o nosso melhor, contribuindo com a nossa reforma, superando as nossas misérias que tanto agridem o outro e a nós e dando as nossas qualidades. Somos um carvão que precisa ser trabalhado para se tornar um diamante. Mas isso só é possível através do silêncio interior, do seu encontro com Cristo real que se faz presente em você, não nas procissões que arrastam multidões atrás de um Deus que se faz presente no gesso, mas o real Deus se faz presente em você. Cristo está dentro de nós. Paz e bem. Namastê.